Boa tarde, turma do nono ano. É um prazer estar aqui de volta para continuar as nossas aulas. Hoje nós começamos o nosso terceiro bimestre, graças a Deus. E que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês em suas casas, né? E que ao mesmo tempo dê sabedoria a todos nós. O nosso conteúdo de hoje a gente vai trabalhar a bipolaridade, a nova ordem mundial. Claro, depois da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial. Dentro desse nosso conteúdo, a gente vai observar que após 45 anos que foi lançado a bomba atômica, né, que deu basicamente o fim da União Soviética e formou um período homogêneo dentro da história mundial, baseado por muitos historiadores. Um fator muito importante é que a partir dessa nova realidade de mundo, né, depois de ter tido a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, onde houve várias mortes, vários países entraram no mesmo conflito armado, o que é interessante é que em 1970, apesar de todo esse processo que ocorreu dentro da história, a União Soviética ela vai contestar o confronto das duas superpotências, né, que estava inserido na Segunda Guerra Mundial. Mal acaba a Segunda Guerra Mundial, meus amores, começa-se a Terceira Guerra Mundial, que é a Terceira Guerra Mundial, baseado com os historiadores, é chamada de Guerra Fria. E nós sabemos que a Guerra Fria, nesse ponto de vista, não foi uma guerra com bomba e bala e armas. Ela foi uma guerra de ideologia, né? Partindo desse princípio, pode estar observando que na Segunda Guerra Mundial, a humanidade ela mergulhou numa profunda crise financeira na Segunda Guerra Mundial, mas a Guerra Fria ela vai vir razoavelmente, embora vá gerar algo peculiar. E esse algo peculiar que vai consistir dentro desse contexto, alguns filósofos de preferência Thomas, ele vai dizer o seguinte no seu pensamento: a guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vantagem da disputa pela batalha é suficientemente conhecida. Então, esse pensamento de Thomas que ele coloca é o princípio da Guerra Fria. O que ele propõe? Ele propõe o seguinte, que a Guerra Fria foi entre dois estados, os Estados Unidos e a União Soviética, que dominou o cenário internacional. Quando digo internacional, a questão financeira todinha, que eram países que estavam se erguendo a poeira da Segunda Guerra Mundial. Então, meus amores, diante disso, a gente pode estar observando que, basicamente, lá no século XX, foi sem dúvida um desses períodos onde vai crescer e o estopim que vai estourar em qualquer momento sobre a questão da humanidade. Até porque a humanidade em si, naquele momento saindo da Segunda Guerra Mundial, eles vão estar todo mundo completamente feito uma barata tonta. Que sentido? Como é que a gente sai de uma Segunda Guerra Mundial agora e já vai partir para a Terceira Guerra Mundial? Então todo mundo ficou assim meio desnorteado. Diante dos Estados Unidos da União Soviética, como eles são as potências, alguns fatores são importantes, né? que seria a política e a tecnologia, que seria um confronto nuclear. Olha só, quando eu falo nuclear, seria possivelmente a questão de uma bomba química que poderia ser lançada. Até a princípio, os historiadores colocam que isso seria um suicídio. Para onde? Para a própria humanidade. Então, gente, os Estados Unidos mais a União Soviética, as ideologias e os planos políticos que eles tinham, né? Claro que, como era potência diante da nossa contexto histórico, pode observar que a primeira metade do século XX foi marcada por diversas crises. Não sei se vocês estão lembrados. Houve lá na Segunda Guerra Mundial, né, a crise de 1929, que afetou a Bolsa de Valores no geral, e houve a crise de 1930, que também afetou toda a economia do país, de preferência também o Brasil. Então, essa crise que ocorreu em 1930, a Segunda Guerra Mundial, como já vimos, ela causou sérios problemas.
claro, para a sociedade e para todos. Diante disso, a nova ideologia que se está colocando no contexto agora, nesse momento, é uma política que vai surgir mais ultradireita. Bem, consolidar seria juntar o que está separado para se formar, no caso, a questão política para poder analisar o que poderia estar acontecendo ou poderia melhorar. Digamos, o eixo, né? E esses eixos tinham um interesse político, econômico, que iria visar defender uma ideologia. Quando se fala de ideologia, são ideias ou teses de uma pessoa dentro do contexto político do qual ele quer trabalhar pela sociedade, que somos nós, brasileiros, ou também pela sua própria ideologia pessoal. Meus amores, quando se fala em eixo, pode observar que dentro do eixo da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial, ele defendia o regime totalitário. A gente lembra que na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ele era um regime totalitário. Ele mandava e o povo obedecia. Aí tem aquela frase, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Diante desse regime, claro, que vai criar dois partidos políticos, um lado pode ser totalitário e o outro ultra esquerda. A ultra-esquerda ela vai lutar pela questão do liberalismo, onde o indivíduo ele tem direito de ir e voltar, o direito coletivo, o direito social, e tentar fazer com que a economia ela não fosse voltada só para uns, mas para todos, para podermos ter uma economia equilibrada. Com o final da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez, a Europa ela vai estar inserida dentro de uma crise que basicamente parece que ela não percebe ou não vê uma luz no final do túnel para sair dessa crise financeira. Meus amores, claro que alguns países que estavam com poder militar ou totalitário, eles vão dificultar a economia para o outro lado, que é liberal. O que é que ocorre? Os Estados Unidos, enquanto a União Soviética saía um pouco fortalecido, a razão para isso era que o norte-americano não encontrou de imediato um suporte. Para que esse suporte? Para sair dessa crise. O que ocorre, basicamente, que em 1941, né, somente após o ataque à base, território deles, que eles vão acordar. Acordar para quê? Para poder ter aliados. Nesses aliados que eles vão conter, basicamente os aliados seriam a Ásia, a África, porque são países que já estavam tendo lucros com a sua própria economia. Então, o que é que ocorre? Ocorre, meus amores, que já a União Soviética já visava uma ameaça que poderia acontecer com o seu território, e eles também queriam buscar a questão do liberalismo. Então, o que é que ocorre? A França e a Inglaterra ganharam força, porque foi diretamente um país liberal, né? Quando é liberal, as coisas eram coletivas, então todo mundo trabalhava com o mesmo sentido. Tirar a França e tirar a Inglaterra também dessa crise que estava ocorrendo. Pode-se observar que diretamente responsável pela derrota da Alemanha, a gente sabe que a Alemanha na Primeira Guerra Mundial ela foi praticamente destruída em todos os sentidos. Né? Quando se fala destruída, ela teve que pagar indenizações para outros países que tinham entrado junto com ele na Primeira Guerra Mundial. O fato, meus amores, é que a Polônia ela passa a ter um ponto dominador que seria o nazista, ou de fato a União Soviética, nesse momento aqui agora, dos Estados Unidos, eles vão consolidar as forças que vão passar agora a ser urgentemente chamados de socialistas do leste da Europa. E diante disso, alguns países também vão se atrelar ao socialismo, que vai ser, no caso, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, entre outros países vão estar entrelaçados. Por quê? Porque eles vão receber empréstimos de dinheiro de bancos, e esse dinheiro que eles vão receber é para suprir a crise que eles vão viver. Meus amores, diante de toda essa fase histórica que ocorre, começa-se agora a fase que vai ter como nome Nova Ordem Mundial,
certo? Que dá o título Guerra Fria. Meus amores, a gente pode estar observando que a partir dessa Guerra Fria dá-se um outro nome, que é a Nova Ordem Mundial. E nessa nova ordem mundial que se é colocada e é vista, né, a força da União Soviética, dos Estados Unidos, bem como a intenção de dividir o mundo em duas áreas, ou digamos, em dois blocos. Por que será que eles querem dividir isso em dois blocos? Claro, né, como todo o processo histórico, o lado pobre e o lado rico. Um lado que é desenvolvido e o outro não é. Agora, quem, meus amores, vai ficar com qual lado? Né? Bora descobrir? Então, o que é que ocorre? Antes de haver essa divisão dos dois lados, vai haver duas conferências. E as duas conferências vão ser muito importantes para poder salientar a palavra discutir, o contexto do qual eles estavam vivendo. E a conferência de Yato, ela foi liderada e discutida praticamente todo norte-americano. Os conflitos, os desejos, as ideologias e o que fazer para sair dessa bendita crise que estavam vivendo. Parte daí, eles vão ter o planejamento. Nesse planejamento que vai haver na conferência de Yato, o que ocorre? A União Soviética e os Estados Unidos são potências. Se são potências, eles já estão visando ficar com a parte rica na divisão dos dois blocos da nova ordem mundial. Já na conferência de Potsdam, foi dedicada nela e criada a ONU, que seria a ONU, a Organização dos Estados Unidos, que até hoje existe. Quando se cria a ONU, nesse contexto aqui, ela tem uma visão global de mundo. Nessa visão global de mundo que ela tem, ela quer simplesmente olhar só para mim não, olhar para todos e observar o que está acontecendo. Diante disso, meus amores, podemos observar que alguns países, né, vão estar ali de um lado tentando ver o que vai acontecer com eles. Se eu não estou enganado, a Alemanha ela foi dividida em 4 partes, cada uma sob o domínio de alguém. Bem, a partir daí, a França, a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos formaram seu bloco. A Alemanha ficou de fora. É isso? Então, o que ocorre? Os norte-americanos e os soviéticos fizeram seu bloco. A relação entre soviético e norte-americano não foram mais ou menos satisfatórias. Durante a Segunda Guerra Mundial, viu que tanto um lado como o outro eles já tinham atritos. Né? Nesses atritos também vai acontecer agora, nessa divisão de blocos. Né? O que ocorre? Ocorre que vai haver conflitos. E nesses conflitos que ocorrem no contexto, o que vai acontecer? Modelo centralizador, quer dizer, uma só pessoa iria ficar com o poder na mão. Para quê? Para fazer com que os outros obedecessem a sua ideologia e seu processo. Meus amores, a partir daí, dessa divisão de bloco, vai expelir, né, os britânicos e os norte-americanos com uma exploração imperialista do capital, que não vão aceitar as regras que vai ser colocada pelos soviéticos. Diante disso, surge o socialismo e surge o capitalismo. Dois pontos importantes na Guerra Fria. Podemos observar que quando se fala no socialismo, é aquela ideia que tudo é para todos, né? Não tem divisão. Já o capitalismo não. O capitalismo é aquilo que o dinheiro que vai correr, que vai enriquecer alguém, e eu tenho poder de compra se eu tiver dinheiro, se não tiver dinheiro eu não compro nada. Bem, meu irmão, ao dividir o mundo dessa forma, claro, entre dois aspas, amigável, vai passar a ter influência às ideologias de diversas nações. Quer dizer, então muita gente vai dar pitaco. Sabe o que é pitaco? Ideias. E quando muita gente dá ideia, vira uma zona de bagunça. E na zona de bagunça que ocorre, o que vai acontecer? Praticamente não vai resolver nada. Então, gente, essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, elas vão ter na mão um grande poder, um poder de tensão por várias décadas, discutir características de comunicação, impressão, e ao mesmo tempo esse vai haver conflito armado. Então, a Guerra Fria, ela foi até o fim
da União Soviética em 1991 foi caracterizado pela disputa política, econômica, tecnológica e ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Então, duas potências que fizeram acontecer a Guerra Fria. Por quê? Por causa do capitalismo, por causa do crescimento tecnológico que foi muito avançado. Então, meus amores, esse sistema capitalista e o socialismo, eles sempre viveram um choque. E neste choque que ocorreu, pessoas de forma ou de outra sofreram consequências. Então, alguns países liberais logo se colocaram contrário ao regime do governo. Então, meus amores, a Guerra Fria ela durou até o fim da União Soviética em 1991. Claro, foi a questão da característica econômica e tecnológica. Alguns países liberais logo se colocou contrário ao regime do governo soviético, quer dizer, ao contrário, não aceitou as ideias, as propostas e as formas de governo. Entendeu que toda sociedade deveria ter liberdade individual, coletiva e respeitada pelas suas escolhas. Então, a União Soviética, nos Estados Unidos, usava o regime totalitário e as pessoas não aceitavam. Por quê, professor? Porque já vieram da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que era um governo ditatorial. Então agora eles queriam liberdade. Claro, toda liberdade tem preço e normas. Outras palavras, eles queriam uma nação livre, claro, para terem mais um mercado consumidor, tivesse matéria-prima abundante e barata, porque as coisas estavam muito caras. Ok? Então foi o que houve. A liberdade econômica comercial do capitalismo poderia ser bom, claro, mas tinha que andar junto o capitalismo e o socialismo. Só que a União Soviética queria só o capitalismo, que é a questão financeira. Meus amores, apesar de tanto nomes, conflitos, localizações, fatos ocorreu durante a Guerra Fria, os principais foram a Revolução Chinesa, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Quer dizer, durante a Guerra Fria, houve esses três movimentos de guerra ainda. Então as pessoas vinham sofrendo várias consequências no contexto. Meus amores, já na América vai surgir alguns movimentos contrários à política do capitalismo. Dentro dos Estados Unidos, como houve a Revolução Cubana, o movimento sanista na Nicarágua e o governo de Salvador, além da chilena. Então, meus amores, os países liberais dentro da Europa, que estavam dentro do contexto que seria a França, a Inglaterra, eles temiam uma prática soviética em seu território. Quando diz a palavra temer, medo de voltar a sofrer as consequências que houve lá na Segunda Guerra Mundial. Não só o regime, tá? Mas nas práticas militares e políticas, iria desenvolver uma tecnologia que ia incomodar, inclusive os Estados Unidos, visando combater o processo e o crescimento da influência soviética em duas políticas que foram criadas. Então, a partir das políticas que foram criadas, foram a doutrina Trum, o plano Marshall. Bem, gente, ao criar esses dois processos agora, para poder apaziguar o capitalismo e o socialismo, o que se coloca? A doutrina Trum foi uma prática criada por Aaron, então presidente dos Estados Unidos, no dia 12 de março de 1947, que visava proteger o país, capitalismo, que estava em crise ou que sofria ameaça de possíveis invasões comunistas. Quando ele cria essa nova ideia sobre o capitalismo, claro que ele estava com algum preceito, ou digamos que medo que ocorresse o comunismo no seu mandato do presidente. Então, gente, assim, a gente pode estar observando nesse nosso contexto que a política era muito radical, política da época. E ele combatia todo e qualquer ato comunista
de frente, certo? Então, foi o que houve. Os Estados Unidos estaria autorizado pelas nações que fizesse parte dessa aliança, de intervir a qualquer conflito que pudesse trazer malefício naquela época, mas que também tivesse estratégia. E a estratégia de origem que estava ligado à Guerra Fria. Já o plano Marshall foi elaborado pelo secretário dos Estados Unidos, o George Marshall, em julho de 1947. Nesse plano, o que ele queria? Ele queria programa de recuperação europeia, até porque a Europa ainda estava vivendo um marco de crise. Não era mais tão forte, mas estava ainda tendo preceito dessa crise. O que ocorre quando ele diz isso? Visava restaurar, por meio de empréstimos, criação de linha de crédito à nação que surgiu no sistema de capitalismo. Então, ele iria criar uma linha de crédito para a população pobre e rica, para tentar fazer com que a população saísse da crise e começasse a circular dinheiro dentro do processo da Europa. Ok, né? Digamos que a sua ideia foi louvável e digamos que deu certo. Beleza, isso vai fortalecer tanto o comércio europeu, o pequeno comerciante e o grande comerciante e a população em si. Meus amores, a União Soviética não ficou parada diante da política anticomunista. Ela vai desenvolver um plano para eles. Nesse plano, exatamente para tentar também não fazer com que as coisas fossem para um lado errado, para o lado certo. Diante disso, ele vai criar o Conselho para Assistência Econômica Mútua, isso em 1949. E neste conselho, ao ser criado, que vai ser o Comecon, esse conselho vai visar emprestar dinheiro também para a União Soviética. Né? Eles vão pegar a ideia dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo que eles pegam essa ideia, só que eles estão visando ainda receber dinheiro que foi deixado de pagar na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, que não receberam. Mas só que, dentro disso, eles vão ter um eixo, né, de alguns países também que vai apoiar a União Soviética com esse conselho, que vai ser Tchecoslováquia, a Alemanha, a Polônia, a Bulgária, a Hungria, a Romênia e Cuba. Então, dentro do processo deles de crise, eles têm uns países que vão lhe ajudar, diferentemente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão atrás de empréstimo em bancos e eles vão atrás de empréstimo de aliados para poder ajudar a União Soviética a sair dessa crise do momento. Então, medo de uma nova guerra. Claro, né? Se eu acabei de sair de uma guerra, na Segunda Guerra Mundial, claro que quem sobreviveu à Segunda Guerra Mundial vai observar que, consequentemente, se houver uma Terceira Guerra Mundial, talvez não consiga sair de novo vivo. Então, foi o que houve. Como vimos, a disputa de espaço político nesse contexto e econômico era basicamente dois blocos que vão seguir. Enquanto o norte-americano tinha criado a doutrina Truman, ou plano Marshall, para combater o crescimento comunista na sua região, a União Soviética começa a fortalecer o comunismo no leste europeu. De um lado, não quero comunismo, mas do outro lado, quero comunismo. O que é que ocorre? Era ataque de respeito pelo meio político, mas que acirrava entre eles. Daí vão criar duas instituições. Né? Essas duas instituições elas vão ser responsáveis para não deixar que ocorra esses atritos comunistas em algumas regiões. O primeiro plano foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O que é que ocorre? As nações do bloco ocidental criaram em 1949 a OTAN, né, para defender e cooperar a cooperação política, os países membros, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, a França, Canadá, Dinamarca, Bulgária, Itália e Portugal, estão nesse eixo.
Por que a questão desse eixo, professor? Exatamente para que não criasse no seu eixo o comunismo. Eles tinham medo. Né? O lado leste cria e apoia o europeu, o outro lado não quer. Diante disso, meus amores, entre essas nações, tá? Não era só uma unificação para os fins militares, mas também para o desenvolvimento tecnológico e colaboração das agências de espionagem. A primeira foi criada, a CIA, em 1947, que vai desenvolver ações de combate à espionagem contra a União Soviética e outros regimes políticos comunistas que não possa inserir esses países que não querem esse comunismo. O Pacto de Varsóvia. Em resposta à criação da OTAN em 1959, os soviéticos vão organizar, em 1945, uma aliança entre eles. Né? Nessa aliança vai estar alguns países, que vai ser, meus amores, a União Soviética, vai estar a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, Bulgária, vão buscar estabelecer a cooperação militar, claro, também tecnológica. Se observa para enfrentar possíveis ataques ao capitalismo, certo? Mas na prática desse contexto, meus amores, essa disputa política ela vai assumir um contorno de poder que vai levar à Terceira Guerra Mundial, claro, a Guerra Fria. Então, gente, quando se fala em Guerra Fria, eu vou lembrar para vocês, ela vai estar caracterizada na questão nuclear. Os Estados Unidos vai desenvolver tecnologia de armas nucleares, tanto para ser usado no Japão, na Segunda Guerra Mundial, porém, em 1949, a União Soviética já vai controlar a tecnologia avançada que eles têm. O que é que ocorre? Ocorre que no Cazaquistão, em outras localidades, eles já vão estar com essa bomba nuclear criada. Mas, em 1952, meus amores, tinha desenvolvido uma tecnologia de destruição em massa, certo? Mas a potência, mais potente que a bomba nuclear e a bomba de Hiroshima. Meus amores, obrigado, boa tarde e até nosso próximo encontro.